apenas fechar obrigada, querida Manu. Então, vou até começar de novo para que a gente saúde aquelas pessoas que estão presentes, né? É um prazer ter vocês aqui. E a gente saúde também aquelas pessoas que vão depois ouvir essa gravação, vão ver, né? Essa gravação, esse encontro. Então, a gente vai reverenciar os mestres. Namaon Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Tinamini. Namaon Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamini. Namaste Saraswati Devi Gaurabani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, é isso aí, a gente dá início. Se vocês me permitirem, antes até de nós colocarmos aqui, compartilharmos a tela, eu vou só rapidamente, eu estou com um livro aqui, mas eu fiz só uma puxada assim de um resumão, né? Um resumo bem rápido mesmo sobre o que vocês conversaram no último encontro, para que a gente dê início à parte que Lilarane me apontou que vocês encerraram. Então, na página 148 do livro, né, que nós seguimos, né, vou colocar aqui para quem depois vai assistir, que é o Yoga, né, como estilo de vida, de autoria de Maharaj Chandramukha Swami, em que nós falamos sobre yamas e niyamas, princípios morais e éticos do caminho do yoga, né? Então, algo que interessa, né, a todos nós, seja como uma curiosidade, ou muitos de nós que realmente, né, trouxemos o yoga para a vida da gente, e no nosso dia a dia, né, a gente está aí nesse mundão, a gente tenta lembrar, né, desses princípios éticos no que se refere ao nosso caminhar, né? Então, nessa página, eles falavam da prescrição de dois tipos diferentes de ocupação para o ser humano, e que eles deram o nome de Pravriti Marga e Nivriti Marga, né? Praviti Marga é aquele caminho que a gente se referencia como o caminho do desfrute, né? O caminho em que nós valorizamos muito a vida material mesmo, né? Aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, mas do ponto de vista material. Então, seria mais ou menos tudo que se refere ao gozo dos sentidos. E, por outro lado, se fala também de Nivitri Marga, que ele diz aqui ser o caminho da renúncia. Quando a gente fala de caminho da renúncia, gente, para nós que estamos aqui, eu acho que se refere bastante a essa busca que todos nós temos, estamos nós aqui, né? Que é essa busca espiritual, né? Ou seja, essa vida que a gente reconhece como o espiritual como algo eterno, algo que é pleno de conhecimento, algo que é pleno de bem-aventurança. Enquanto que quando a gente se refere a esse caminho somente material, de gozo de sentidos, de desfrute, a gente entende ser algo que é temporário, porque hoje você pode ter uma coisa, amanhã você pode perder, né? Não é algo que eu desejo para nenhum de nós, mas a gente pode estar aqui hoje tendo, sei lá, algo que seja de valor para a gente. Eu tenho um celular que eu gosto muito, ou eu tenho um carro que eu fico lá, né? Passando o pano nele 50 mil vezes por dia. Se pensar em alguém dar uma batidinha nele, eu já fico.
super nervosa, super estressada, ou às vezes, né, ai, eu tenho um bule ou um jogo de chá, de café que foi da minha avó, por quem eu tenho um grande, né, eu tenho um apreço, aí vai alguém, óbvio que nem intencionalmente, plaft, quebra, e aquilo para nós é o fim do mundo, a gente chora, a gente se desespera. Então tudo isso, gente, tudo que está aqui, tudo que é material, de fato, é temporário, é ilusório, porque hoje está, amanhã pode não estar, e nos traz insatisfações, como esse exemplo que eu acabei de dar, pode ser uma insatisfação mesmo, uma frustração, uma tristeza. Então, ele trazia, né, o Maharaj Chandamukha Swami, por acaso meu Guru Deva falava sobre isso nesse texto, né? E para pegar o gancho para a gente começar, trazia esse caminho espiritual como um caminho de maior que nos traria uma real satisfação, uma real felicidade, um caminho que ele chama de Bhakti Yoga, né? Então, que no meu caso, né, específico, é um caminho que eu sigo de serviço devocional a Krishna, ou seja, eu tentando me afastar um pouco daquilo que eu valorizava do ponto de vista material, mas entendendo que eu estou aqui de passagem. Então, nós todos estamos, não sei se vocês também creem nisso, que nós estamos aqui de passagem, mesmo tendo aqui representados pessoas muito queridas, muito amadas, todas nós gostamos umas das outras, mas que nós podemos professar, digamos assim, diferentes crenças. Então, eu que sou Hare Krishna, temos Evinha, que é espírita, temos Manu, temos Karen, temos a própria Ordália. Então, mas todas nós, mesmo que por caminhos diferentes, estamos aqui com o mesmo intuito, que é o intuito quê? De um caminho espiritual. Então, foi só para dar esse preâmbulo aqui para a gente poder começar, porque era mais ou menos nessa vibe que a Lilarane barra Lerita estava conversando com vocês. Manu, não sei se você viu que eu mandei o texto para você. Você consegue colocá-lo aí, compartilhar a tela, colocá-la lá na página 149, do meio para o final, porque é daí que eu vou partir. Meninas, nesse momento, só para a gente dar essa revisão aí, alguém tem algo a falar? Alguém tem algo a compartilhar? A gente está aqui para que a gente para que sejam muitas trocas. É, Ah, tá excelente, Manu. Para mim está muito só pequenininho. Para você está pequenininho também? quem tiver no, Melhorou. quem tiver no Ah, celular agora. pode ajustar na sua própria tela, tá bom? Tá bom? Com o dedo. Ah, tá, deixa eu ver Quem tiver no aqui. computador, Ai, nossa, gente, no meu também deu, que chique. Só que quando eu faço isso eu não vejo vocês, mas assim, nossa, maravilha, Manu, adorei. Mas eu acho que eu consigo ler vendo vocês. Então tá, gente, eu vou abrir aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Porque se vocês estiverem contempladas nesse meu pequeno, esse resuminho do que foi o último encontro de Lívia, Lilarane, pode falar. só acrescentando um pouquinho, comentando um pouquinho a Claro, respeito por favor. dessas nossas buscas, né? Eu acho que, na realidade, isso é a essência do desapego, né? É você desapegar-se do mundo material, né? Que é muito difícil, não é fácil, né? E em busca desse mundo, dessa vida espiritual, né? Eu acho que aí é o ápice do desapego, né? É o ápice aí do desapego, você largar a vida material, largar, renunciar, né? Mas é muito difícil, realmente, ir em busca do mundo espiritual, né? Só isso.
Super difícil, Eva, super difícil. E quando a gente fala assim de mundo material, gente, a gente está falando muitas vezes até de daquelas pessoas que nos são mais caras, né? Nossos filhos, nossos pais. Isso é muito difícil, é muito complexo para nós. Eu agora estou com uma filha que está entrando na universidade, então um mundo completamente diferente para ela. Meus pais que estão envelhecendo e havendo uma inversão, né? Cuidaram de nós e agora é a nossa hora de contor, que é certamente, né? A Ordália ainda está jovem, mas é o que os filhos já fazem de uma certa forma, né? Tá sim, tá sim. É, então, a gente vê as. Ah, peraí que você tá sem áudio, Ordália. Pede para Ângela aí soltar o seu som. Ah, Eu acho que eu sou a mais velha da turma, tô com meia meia. meia meia, ai, tá perto, aí, tá perto da idade de Lilarane, tá mais ou menos perto da idade de Eva, né? Não, tem muita coisa, é a idade do meu guru, tá muito bem, Ordália, tá muito bem mesmo, mas a gente começa a perceber, né, que a gente troca mesmo, então hoje, e com todo o amor desse mundo, né, gente? A gente faz isso, certamente o Ângelo e a Milena estão fazendo isso, é com todo o amor que a gente faz o ato de cuidar dos nossos pais. Então, meus pais que já estão próximos dos 80, eu só tenho gratidão a eles. Mas eu sei que em algum momento a gente vai ter que praticar esse desapego, né, que a gente, que não é exatamente o aparigraha, né, que é quando a gente fala muito das coisas materiais, mas eles também são matéria, né, a gente sabe que eles estão na matéria, eles são o espírito, mas em algum momento eu vou ter que dizer adeus a eles também, ou quem, nunca se sabe, talvez eles deem adeus a mim antes, né, porque é Deus, né, que sabe de todas as coisas, mas a gente pratica esse cuidar, então, desapegar, assim, às vezes eu, olha, Esther, pode ir, né, vai, que Deus, né, que Krishna te acompanhe enquanto você vai para a sua faculdade, quando sempre ficou tão grudadinho em mim. Então, a gente tem que, né, trabalhar isso dentro de nós, lembrando que essa vida espiritual é a vida que realmente vai nos trazer a felicidade. Não é a melhor casa, não é o melhor carro, não é o melhor celular, não é o melhor fogão, né? Porque a gente gosta aqui de fazer umas coisinhas, não é o melhor fogão, não é a melhor máquina de lavar. Não, gente, eles são apenas objetos que nos servem. E a eles nós damos também, a eles nossa gratidão, né? Gratidão à tecnologia aí, porque a gente ainda tem, né? Houve uma época que nem isso existia. Mas o mundo não deixava de acontecer. As pessoas não deixavam de viver porque elas não tinham uma máquina de lavar, né? As pessoas não deixavam de preparar suas roupas porque não tinha uma máquina de costura. Então, a gente é grato a toda a tecnologia, mas a gente não tem que depender dela, né? Então, eu vou com a permissão de vocês, eu vou dar uma caminhada, né? E depois eu vou depois até pedir que vocês leiam, mas esse comecinho eu leio para nós, não tem problema nenhum, tá? Eu vou começar lá na terceira linha da página 149, eu vou caminhar mais ou menos uns dois ou três parágrafos, só para eu fazer esse fechamento com vocês e depois vocês entenderem o que vem para frente. Portanto, o caminho do desfrute material progressivo, que é temporário, miserável e ilusório, é inferior. No entanto, Bhakti Yoga, por levar o praticante à vida eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, é chamado de ocupação de qualidade superior. A qualidade superior é às vezes poluída ao ser misturada com a qualidade inferior. Por exemplo, a adoção de Bhakti em troca de ganho material é, sem dúvida, um obstáculo no caminho progressivo da renúncia. A renúncia ou abnegação pela causa última é certamente uma ocupação melhor do que o desfrute na condição doente de vida. Tal desfrute só faz agravar os sintomas da doença e aumentar sua duração. Portanto, Bhakti tem que ser de qualidade pura, ou seja, sem o menor desejo de desfrute material. Deve-se, portanto, aceitar Bhakti
a ocupação de qualidade superior, sem nenhum vestígio de desejo supérfluo, ação fruitiva e especulação filosófica. Isso é suficiente para levar o praticante ao alívio perpétuo. Isso está no primeiro canto, né, do Bhagavatam, no capítulo 2, verso 6, seu significado. Entre outras coisas, espiritualidade genuína implica em aplicar o princípio de aparigraha na vida diária e assim nutrir renúncia e desapego no coração. Feito isso, a pessoa naturalmente desenvolve uma relação saudável com este mundo e com tudo que envolve sua presença nele. Importante isso, né? Desenvolver uma relação saudável com esse mundo. A gente está nele, gente. Eu tenho que desenvolver minimamente uma relação saudável com ele, né? Na verdade, entender corretamente o conceito de renúncia não é tarefa fácil. Haja vista a ilusão na qual Arjuna se encontrou no início da Bhagavad Gita. Em outras palavras, o yogi precisa ter cuidado para não cair no mesmo conceito equivocado e artificial de renúncia que o guerreiro demonstrou no início da Bhagavad Gita, antes de ser iluminado por Krishna. Como sabemos, a ideia falsa de renúncia de Arjuna o colocou em um estado de grande confusão no campo de batalha de Kurukshetra. Diante da perspectiva de ter de lutar contra seus próprios parentes e amigos, surgiu um profundo conflito interno em Arjuna. Era realmente válida e justa sua participação na batalha, mesmo que, em nome do dever e da honra, isso fosse causar a morte de seus próprios entes queridos? Angustiado, perturbado e expressando preocupações sobre as consequências kármicas de seus atos, ele entrou em um grande dilema moral: abandonar a luta e buscar uma vida de meditação e renúncia, ou se envolver em um conflito fratricida sangrento. Diante disso, o Senhor Krishna considerou que a renúncia de Arjuna era absolutamente inadequada, pois não estava alinhada com seu dever dharma de guerreiro, ou seja, que seria lutar em nome da justiça, proteger os inocentes e manter a ordem social. As palavras profundamente sábias do Senhor Krishna, que atuou como seu guru, dissiparam sua confusão e esclareceram o verdadeiro significado de renúncia. Eu vou ler só em português, tá, gente? Para nós. Tá? Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando esse procedimento, nunca incorrerás em pecado. Como podemos observar, abandonar os deveres em relação a este mundo não é a verdadeira renúncia. Na verdade, a verdadeira renúncia implica em, com desapego ao resultado, realizar as ações e oferecer os frutos ao divino. Portanto, a renúncia de Arjuna era fruto de uma grande confusão moral e emocional, que, posteriormente, foi superada pelos ensinamentos de Krishna. Tá? E aí depois eu vou só fazer esse final, porque aí a gente passa tudo, porque aí eu acho que Gurudeva está terminando uma ideia. Para entender melhor as instruções do Senhor Krishna, é preciso levar em conta que ele havia feito inúmeras tentativas de paz com os parentes de Arjuna, mas nenhuma delas fora bem sucedidas. Enfim, chegou um ponto em que não havia como evitar a batalha para o restabelecimento da ordem Dharma no mundo. Trazendo para a realidade do nosso mundo, o Dharma principal da vida humana é agir em prol do despertar espiritual. Este,
é o verdadeiro significado do yoga. E a pessoa que se dedica a essa meta de vida terá que, inevitavelmente, encarar seus maus hábitos e apegos que, por serem partes do que ela é hoje, se comparam a parentes e amigos. Em outras palavras, um yogi verdadeiro não recua diante de seus deveres, não interrompe suas práticas espirituais por conta das dualidades materiais, tais como felicidade, aflição, apego, aversão, lucro ou perda. Devido a essa firmeza, ele se mantém livre das reações kármicas produzidas pelas atividades materiais. Por outro lado, quem age impulsionado pela mentalidade egoísta de gozo dos sentidos não pode evitar as reações kármicas. Aí sim a gente fecha a gente fecha toda uma ideia. E aí queria saber se alguém aí, o que borbulhou aí para vocês essas páginas. Ah, eu fui direto, gente, porque a ideia era a mesma, falar um pouquinho, né, de como que Arjuna se comportou no campo, né, de batalha, mas como ele se viu inicialmente, quando eu acho que Lilarani, em vários momentos, né, já conversou conosco sobre isso, em vários de nossos encontros. Ordália, só me atualiza um pouquinho se você já está sob seu conhecimento toda essa questão da Bhagavad Gita, do que se trata o livro, sobre. Ah, então tá ok para você, né? Que ótimo. Então, Porque se tá. assim, eu comecei, na verdade, eu nem sei como é que eu comecei. Eu tinha insônia, então eu não conseguia dormir. Aí eu costumava colocar uma filósofa que eu gosto muito, lá de Brasília, não lembro agora o Ah, YouTube. Lúcia Helena Galvão. Exato. E eu fui ouvindo ela, acabei dormindo, e no dia seguinte eu acordei com ciência milenária indiana. Mas eu pensei, vou ver o que é que ele falou a respeito, né? Porque eu estava dormindo. Aí eu achei interessante, embora eu não entendia nada, mas a voz dele era gostosa para dormir. E eu comecei a ouvir ele e para dormir. E comecei a me interessar, achar interessante, achar legal. Nunca tinha ouvido falar nos Vedas, nunca. Imagina, olha, vou fazer 67 em setembro, nunca, nunca. Mesmo porque, assim, eu tenho uma história de vida muito complicada. Minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos, meu pai bebia, então eu fui para o orfanato. Fiquei Ah, 12 anos no entendi. orfanato. Então, Ah, tá. eu fui criada assim, que incenso, tudo isso era pecado, porque freira, né? Uhum. Então, Ah, tá. fiquei muitos anos, 12 anos com as freiras, no orfanato, não tinha vocação para ser freira. E quando eu comecei a ouvir, então, para mim era tudo muito estranho, muito esquisito, mas a voz dele era muito gostosa e eu conseguia dormir. Aí, no dia seguinte, eu ia ouvir exatamente o que o homem tinha falado. Entendi. Aí que eu Entendi. comecei e tal. Então, faz 2 anos que eu tenho, até esses dias, a Lerenita, ela Uhum. estava lendo o Bhagavad Gita numa tradução mais fácil. Aí Ah, entendi. eu comprei o outro, porque do Ciência Milenária é mais complexo. E Entendi. esse outro que vocês estão usando aí, que são teus cavalos na frente, ele é Uhum. uma tradução assim mais simplória, você consegue entender Certo. melhor. Então eu tenho, embora, lógico, hoje já não tenho mais tanta dúvida, faz 2 anos que eu Ah, sigo então ótimo. tão tranquilo. Ai, que bom. Não, perfeito. E então, pessoal, o que que vocês acham aí dessa ideia? O que que vocês borbulham? Tem muita coisa é, legal, né? Você estar no mundo, porque o mundo é um campo de batalha, né? Então a Bhagavad Gita ela é sempre muito atual para a gente, né? Então ele traz nesse final do capítulo justamente essa questão da gente não abandonar as nossas lutas. Até porque a gente não tem como fazê-lo, concordam? Você tem como mudar a sua vida, Karen? Tem como evitar o que você faz hoje? Até porque você faz muito bem, Não tem. Eu né? até. É muito gratificante, assim, participar dessas aulas, porque ontem mesmo eu tive uma situação que eu acho que
meio que tem essa dualidade material, porque eu estou fazendo simulador e aí a gente Aham. fez um treinamento que é justamente, é um treinamento que não tem notas, assim, é para treinar o trabalho em equipe, trabalhar a comunicação, né? E é no Ótimo. simulador mesmo, aí são colocadas situações para a pessoa treinar conflitos e Mas em como voo, no voo ou não? no Só simulador, situações no simulador, tá? simulando um voo e eles Um colocam a voo, tá? situação, isso. E Ah, aí eu tá. tô fazendo esse treinamento com o comandante, eu discordei dele, uma decisão que ele tomou, só que ele não é uma pessoa que aceitou muito bem. E aí Entendi. virou uma tensão ali e graças a Deus assim eu consegui me manter calma. E eu acho que isso, tipo, deixou ele mais bravo ainda. E ele, tipo, aumentando a voz. Tipo, ele só queria que eu concordasse com ele. Eu falei, ó, desculpa, mas se eu tenho essa opinião, ele não queria escutar. Enfim, aí eu voltei pro hotel e aí eu fiquei tentando assim, né? Não, Krishna, isso aconteceu, aí você fica repassando toda a história na cabeça, o que que eu poderia ter falado? Será que eu reagi bem? Será que eu devia ter ficado quieta? Ou será que eu realmente falei porque eu deveria? E aí pensando como que iam ser as outras sessões, preocupada, porque se criou uma tensão ali, a gente tinha mais 2 dias depois, a gente ia ter que conviver. E o simulador é constantemente colocar você em situações que você não está acostumado, né? Que são emergências em voo, para você treinar. Sim. E aí eu coloquei uma aula do Maharaj, e aí eu coloquei que eu ainda não consigo, assim, manter minha atenção com a japa, mas aí eu coloco o áudio do Prabhupada Uhum. cantando, aí eu fiz três voltas, né, só escutando ele, Perfeito. assim, Perfeito. isso. Aí, e aí preocupada, assim, será que eu falo algo? Será que eu não falo? Será que eu vou piorar a situação? E aí no dia seguinte, eu não precisei falar nada porque o instrutor trouxe. E ele falou: não, ó, eu verifiquei o que a Karen falou, e realmente estava ali essa situação. Enfim, é normal, né? Você ter não uma coisa certa, mas tudo depende, né? De uma avaliação do contexto ali do que está acontecendo. Cada situação é única, né? Não tem um remédio para várias situações. Mas enfim, eu mesmo estando numa situação desconfortável, eu busquei não querer me sentir bem, né? Ah, não, por favor, me tira dessa situação, não queria estar aqui. A realidade é essa, vou ter que conviver com essa pessoa. E no fim, o dia seguinte foi melhor. Então, eu acho que é isso. Foi muito bom para mim. E eu acho que essas aulas que a gente participa, essas discussões, e estar aqui a gente junto me ajuda muito. Ai, que bom. A gente fica muito feliz, viu? A gente fica muito feliz porque você lutou pelo simples fato de lutar, né, gente? Lutar não é Uhum, fazer briguinha, não. Às vezes o lutar é isso aí, é uma resposta que a gente tem que dar, mas se a gente está presente, acho isso muito legal. Acho que uma das coisas que mais trouxe, assim, da consciência de Krishna para mim, né? E tudo que está ao redor, né? É justamente isso, Karen, a gente estar presente e primeiro entregando, né? Entregando a nossa vida para a vida espiritual. Então a gente está no mundo que a gente não tem como, a gente agora não tem como estar no plano espiritual. Estou no mundo material, mas trazendo todos os conhecimentos que nós vamos acumulando de vida espiritual, porque a gente sabe que é para lá que a gente vai, né? Nós pertencemos à vida espiritual e estamos na vida material. Se a gente tem essa percepção, não é essa percepção, como diz o Gurudeva, essa convicção, se você tem a convicção de que você luta por lutar, ou seja, você toma as suas atitudes sempre em consciência de Deus, em consciência de Krishna, sabendo que Ele está ao seu lado, descansa, né? Os cristãos falam muito isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor.
e no mais ele vai, confia nele, e no mais ele fará, né? Ele vai estar contigo, né? E a gente, dentro da consciência de Krishna, pensa exatamente da mesma forma. A gente entrega todas, a gente luta pelo simples fato de lutar. Você não levou em consideração sua vaidade ou a vaidade dele. Você não levou em consideração se você ia ganhar ou se você não ia ganhar. Você não se ateve, né? Krishna fala isso, não se atenha aos resultados das suas ações. Apenas haja. Haja com convicção, com ética, que é justamente o que esse livro está trazendo para nós, né? Um manual ético, né? Então, perfeito, que bom, a gente fica feliz, né? Que bom. Evinha, querida, a palavra está contigo. Obrigada, viu, pela sua participação, Karen. É, então, esse desapego é um tema muito profundo, né? Que a gente pensa que é um yama simples, né? Mas não é. É um tema bem complexo e fica mais complexo ainda quando ele adentra aí né, na Bhagavad Gita, em Arjuna, né? Krishna e Arjuna, esse diálogo do desapego, né? E eu fiquei pensando assim que assim mais difícil era para mim agora. Eu já estou assim, já tô também tendo aquela convicção, aquela consciência do que quando a gente realiza as coisas desejando um retorno, é, não é legal, né? A gente fica ali apreensivo, né? Fica na expectativa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A gente quer ter o controle das coisas, né? E isso traz sofrimento para a gente, né? Então, de uns tempos para cá, eu comecei a fazer as coisas sem esse pensamento, sabe? De desejar, assim. Claro que eu me empenho para a coisa acontecer. A gente se empenha para a coisa acontecer, né? A gente se empenha, a gente faz o nosso melhor, né? Aí eu penso sempre assim, eu vou fazer o meu melhor, sabe? Eu vou fazer o meu melhor, tudo que estiver dentro do meu alcance, eu vou fazer. Mas daí eu vou entregar a Deus, vou entregar ao Supremo os frutos dessa minha ação. Não vou desejar, não vou esperar, podia, né? Pode ser assim, pode ser assado. Não, vou fazer o que estiver dentro do meu alcance. Até aquele ponto ali está sob o meu controle. Dali para lá não está mais sob o meu controle, né? Já está sob o controle de Deus, né? Já está sob o controle do Supremo. Ele que vai né? Decidir o que é melhor para a gente, né? Eu assisti um filme, rapidinho, eu vou falar, essa semana. Não sei se vocês já assistiram esse filme, que eu achei super interessante, está muito ligado ao desapego, que é Colheita da Fé. Já assistiram? Colheita da Fé, acho que deve ter no Netflix. E é uma história mais linda sobre um pastor, né, uma igreja, um pastor e os fiéis, e sobre os refugiados de um país que eu não lembro qual, que se refugiaram naquela igreja, mas só que aquela igreja estava para ser vendida, estava hipotecada, eles tinham dívida, tal, e eles não iam poder ficar naquela igreja, sabe? Mas o pastor da igreja queria fazer de tudo por aqueles refugiados, queria acolher eles ali, né? Só que não podia, porque a igreja estava para ser vendida, estava todo endividado, ele estava endividado e não podia. Só que daí ele teve uma ideia. Ele, junto com um dos refugiados, tiveram uma ideia de fazer uma plantação. Ali em volta da igreja tinha um terreno grande. Então, eles iam fazer umas plantações de várias culturas para poder vender o resultado daquela produção e poder pagar a dívida da igreja. Aí eles poderiam ficar ali naquela comunidade, trabalhar, né? Eles iam manter aquela comunidade ali. E os refugiados poderiam ficar ali. Tinha criança, né? Tinha idosos, tinha tudo ali naqueles refugiados, né? Aí, só que daí aí o pastor foi levar a ideia lá pro presidente lá, né? Pro bispo, eu não sei qual que era a hierarquia. Aí ele falou, é difícil, né, você conseguir, você tem que conseguir pagar a dívida até dia tal.
acho que eles tinham 3 meses para poder pagar. Aí ele falou, não, mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai colher, vai conseguir, vai plantar e vai colher, vai conseguir. E aí, por fim, aí plantaram, todo mundo trabalhou, plantaram, a colheita, só que não chovia, não chovia, não chovia, e estava tudo seco, seco, aí eles conseguiram umas máquinas para poder fazer irrigação, só que a máquina quebrou, estava dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E daí mas todo dia ele com aquela fé, não vai dar certo, vai dar certo, a gente vai conseguir esse resultado, a gente vai conseguir colher, pagar, tá? E daí eles molhavam todo dia, né? De manhã, durante todo o dia eles molhavam, aí cresceu, aí estava na época de colher, aí tinha dado milho, tinha dado um monte de coisa, verdura, hibisco, um monte de coisa, só que daí quando estava boa para fazer a colheita, começou a chuva. Tempestade, 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 caiu chuva. Aí alagou tudo, perderam tudo. Aí eles começaram a colher, mas só que não conseguiram, sabe? Aí colheram algumas coisas, mas não deu o resultado. Daí as máquinas encalharam, alagou. E daí ele falou, meu Deus, o que você quer dizer para mim isso? Não é possível. Até o filho dele, o filho do pastor, falou assim, pai, Deus não está querendo, né, que a gente, né, qual é a resposta de Deus para a gente? Não está querendo que a gente cuide dessas pessoas, que cuide dessa comunidade. Daí ele falou assim, ai, filho, eu não sei. Deus, a resposta de Deus nem sempre é a resposta que a gente quer, né? Falou para ele, né? Mas daí no fim, sabe, para resumir, né? Não vai ficar muito longo. Aí no final todo mundo, né, ficou triste, né, desabaram, né, poxa vida, a gente vai perder tudo. Daí foi o pastor conversar com o bispo lá, né? Aí ele falou, infelizmente você vai ter que abandonar, né? A gente manda os refugiados para outro lugar, né? Você vai ter que abandonar tudo. E ele falou, tá bom, ele aceitou. Ele bem, né? Ele falou assim, aceitou aquilo. Aí deu a notícia para todo mundo. E daí o bispo ficou muito triste também, porque ele não queria que isso tivesse acontecido, né? Ele queria que ele conseguisse pagar a dívida e tal. Ficou triste. Daí foi para outro lado lá e se reuniu com os outros bispos lá, os outros dirigentes, né? E daí eles falaram assim, bom, se ele tivesse conseguido colher, o problema não foi com ele, não foi com o pessoal, o problema foi, né, com a natureza, Deus que, né? Se ele tivesse conseguido colher, ele tinha pago a dívida. Se não fosse a chuva, a tempestade, né? As intempéries que aconteceu, ele tinha pago, né? Aí daí eles falaram, verdade, né? Pensaram, é verdade. Aí ele falou assim, então a gente vai dar uma anistia para eles. Aí sabe o que o bispo fez? O bispo pediu demissão, porque ele recebia muito dinheiro, muito, muito. Aí ele pediu demissão, pagou a dívida da igreja e deixou ele ficar lá. Foi uma lição, né? Então, Deus sempre tem respostas para a gente. A gente fica na expectativa de querer coisas, né? De desejar coisas, né? De um jeito, mas não é para ser daquele jeito, é para ser da vontade de Deus. Então, por isso que a gente tem que entregar, né? A gente faz o que a gente pode fazer, mas a gente tem que desapegar dos frutos dessa ação. É o verdadeiro karma yoga, né? Muito legal, Eva. Nossa, que bonita essa história. Vou até assistir a esse filme, assim, que eu. E eu estava vendo isso que você está falando, assim, a gente tem que desapegar, né? Vocês já passaram, acho que Karen falou isso e acho que Eva em outras ocasiões. Vocês já perceberam quando a gente passa por uma coisa, que a gente se agarra, que a gente se aborrece, e aquilo fica reverberando na nossa mente? Ai, mas eu podia ter falado isso. Ah, mas eu devia ter respondido isso. Ah, mas eu devia, não sei o quê. Aí, às vezes, a resposta vem uns dias depois. Pô, nossa, mas eu devia ter... Nossa, como é que eu não falei? Gente, hoje eu penso assim, primeiro que hoje eu já consegui, porque isso também é uma prática. Você
passou por uma coisa, não fica reverberando. Ah, me aborreci, me entristeci, aquela coisa fica voltando, aquela mesma. Gente, é você sofrer de novo. É só trazer o sofrimento de volta. Então, isso para mim também é esse desapego, porque isso também está relacionado provavelmente ao meu ego que sofreu aquela espetada, né? Porque a pessoa às vezes me chamou a atenção ou me tratou mal. Ah, mas quem sou eu? Eu não posso ser tratada mal. Eu sou uma pessoa tão maravilhosa, como assim? Então, assim, sim, a gente às vezes vai tomar umas chapuletadas da vida e que às vezes até a gente pode pensar que, nossa, isso é injusto. Mas com certeza essas pessoas que nos aborrecem quase sempre são nossos melhores professores, né? E quando a gente começa a entregar a nossa vida para Krishna, a gente para Deus, né? A gente até isso acaba se afastando da nossa vida. Isso não fica mais reverberando. Isso é uma coisa que é tão clara para mim quando eu começo a fazer minha meditação, né? Que eu medito com Maha Mantra. É, eu também, e é isso legal que você falou, viu, Karen, de você colocar, cantar com Prabhupada, isso é muito bom. Se você conseguir cantar com Prabhupada mesmo, é melhor, mas às vezes a gente não consegue, Prabhupada fica com o Mahamantra como como pano de fundo, né? É, claro que a gente tem, né, o cantar desatento é até uma ofensa, mas nesse caso, quando a gente coloca para não eu não quero ouvir música, eu não quero. Eu sempre faço isso, eu não coloco mais, não fico mais assistindo a coisas que diminuem minha vibração, né? Não faço mais isso. Então, hoje eu vou assistir lá o Cidade, que tal do Cidade Alerta, que meus pais assistem direto, eu prefiro sair da sala e coloco Prabhupada cantando Mahamanta, que para mim é um bálsamo, né? E cada um de vocês certamente tem uma prática espiritual. Mas eu canto Mahamantra sempre que eu vou passar por alguma situação. E eu coloco, Krishna, cuida, me deixe a seu serviço, né? Gurudeva ontem falou uma coisa legal, já vou passar a palavra para Karen, que ele foi numa das lives dele dessa semana, que ele falou assim, sobre até o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, né? E é sobre isso que é o Mahamantra, né? Nós nos colocarmos a serviço de Krishna. Krishna, me coloque a seu serviço. Como posso trabalhar para você? Como posso servir a você? E a gente tem um mau hábito, né? Também muito relacionado às nossas questões materiais, de seja feita a vossa vontade, mas assim, seja feita a vossa vontade, se a vossa vontade coincide com a minha vontade, né? Então a gente, na verdade, tem muito disso. Seja feita a vossa vontade. Mas Deus, será que a sua vontade pode ser me trazer alguém? Porque às vezes não é, né? Será que a sua vontade, seja feita a vossa vontade, eu quero um emprego de 2 milhões de reais, que eu ganho 1 milhão de reais. Olha, seja feita a vossa vontade, mas eu quero um apartamento de cara para praia. Então, assim, às vezes não é, né? E a gente luta muito com isso, contra isso. Então, não, essa parte do Pai Nosso, ela é muito poderosa. É realmente seja feita a vossa vontade. Então, nos colocarmos de fato sob a égide de Deus. Deixar que Ele haja. Nós vamos realizar nossas lutas, óbvio, né? Porque a gente está aqui é para isso mesmo. Mas que a gente lute tendo Krishna como como tendo Deus, né? Como nosso foco principal. Karen, depois Manu. Eu queria adicionar que, assim, para mim foi uma prova muito perfeita. Porque quando as coisas estão tranquilas e calmas, é mais fácil você conseguir aplicar, né, esses conhecimentos no dia a dia. Mas quando sai fora do nosso controle, a cabeça fica assim, a mil, né? Nessa situação que eu tive, ele me atacou pessoalmente, assim. Porque eu discordei dele, ele começou a falar que eu estava fazendo birra, começou a falar comigo como se eu não soubesse do que eu estava falando.
como se o que ele falou tá falado e acabou, que ele, tipo, que ele, enfim, foi uma situação complicada. E mesmo eu tentando assistir uma das lives do Swami, o Swami estava falando e a minha cabeça já voltava naquela situação e eu não estava conseguindo dar a atenção que eu deveria, né? E aí, quando eu coloquei o Mahamantra, porque eu já estava assim, tipo, internamente, sabe? Assim, minha cabeça, eu não tô conseguindo controlar esses pensamentos, meu Deus. E o Mahamantra foi a única coisa que realmente fez mudar esse padrão, sabe? E eu não precisei fazer nada, então foi perfeito, assim, era isso que eu queria complementar. Gratidão, gratidão. Muito linda a sua fala. Muito linda. Manu! Eu estou aqui, né, absorvendo o que vocês estão falando e eu estou fazendo um curso de Yoga Nidra da Lei Rita, né, e ela deu uma aula saindo do papel de vítima, né? E eu queria falar muito sobre isso, que muitas vezes a gente se apega a memórias e se apega a narrativas que a gente conta para a gente mesmo, né? Então, esse apego a memórias e a narrativas. A gente conta situações na qual a gente é a vítima, o qual o outro sempre é o culpado, ou o outro sempre é o errado, ou narrativas da qual a gente fica naquele papel de vítima e não consegue assumir a real responsabilidades. Então, nós somos seres narrativos, estamos aqui contando uma história para a gente e para as pessoas e para o mundo. Então, a gente precisa ver como a gente está narrando a nossa história. A gente está no papel de responsabilidade, né? A gente está no papel, ou a gente está apegado a memórias, ou a questões da qual o outro sempre é o culpado. E a gente fica num lugar de conforto, de vítima. Porque quando a gente conta uma história na qual a gente é vítima, a gente se sente vítima, significa que ali tem um prazer, a gente quer ser visto de alguma forma, então a gente acaba alimentando, sabe? Então eu penso muito sobre isso, sobre o apego a memórias, o apego a narrativas. Também é uma coisa muito psicológica mesmo, que na terapia eu tô trabalhando isso, sabe? Adorei, que interessante isso, hein, gente? Eu nunca tinha parado para. Bom, eu acho que em algum momento no meu curso de psicologia você é apresentada a isso, né? Mas não fui ainda, não. Que máximo. E é isso mesmo, sabe? Que estou aqui me lembrando, depois vou passar para. Claro, claro que pode falar sim, querido Ordália. Pede para Ângelo depois abrir o seu áudio. Mas você sabe que a gente às vezes faz isso mesmo, e eu sem querer, olha, intuitivamente, eu já tenho tentado trabalhar isso, sabe? Mas peraí, esse assunto aqui, isso aqui eu já passei, voltei para isso, ou vou lá e busco alguma coisa e tal, muito mais em questões assim, para dizer a verdade, não em situações profissionais. Isso não. Isso não e na verdade eu acho que na real nós somos as reais vítimas quando a gente vê uma situação como a que a Karen passou, em que a gente vê, né, que não é que a gente vai aqui levantar bandeira e ir para a rua, feminismo, mas nós somos vítimas, né, como a Eva colocou, de machismo. Então as pessoas não aceitam. Se você vê, primeiro que a Karen já trabalha em algo que é extremamente muitos homens, né, Karen? Devem ser poucas ainda pilotos no mundo, no Brasil e no mundo, né? Então a gente se coloca nessa situação. Agora, você chamou atenção para algo que também é fato, que a gente tem esse hábito, eu acho que eu faço isso muito mais em casa do que no trabalho, mas em casa às vezes sim, eu sou, às vezes até já estou tentando me segurar. Ai, você ama a mamãe? Quem é a pessoa mais importante? Mas você não sei o quê. Eu tenho tentado fazer um trabalho nesse sentido de me desapegar dessa coisa de ter que ser a mais querida, ter que ser, porque eu trabalho muito, que eu faço tudo e que não sei o quê, eu tenho que ser. Aí, se eu estou fazendo um trabalho, até foi legal você chamar a atenção, porque às vezes eu esqueço. Eu vou voltar agora a desapegar do apego que eu quero que ela tenha por.
Ai, gente, Manuzinho, a Karen, não sei se quer falar, e Ordália, eu acho que quer falar também. Ordália, pede aí para Ângelo te soltar o som aí para você. Já liguei o som. Posso falar? Claro que pode. Como chama? A Eva contou a história. Eva, acho que essa história é verídica e passou, acho que quinta-feira na sessão da tarde. Só que eu peguei bem no finalzinho, mas não é a primeira vez que eu pego bem no finalzinho e eu quero assistir, mas eu não sei o nome. Foi bom porque agora vou assistir o filme. Agora, com relação ao Japa, como eu não entendo, como eu já até quando eu comecei no grupo de vocês, foi um desabafo que eu não deveria ter feito, mas também se eu não tivesse feito, não conheceria o grupo. Houve uma discussãozinha boba lá e eu falei, poxa, vocês estão tão preocupados com isso quando eu estou preocupado com coisas, né, mais importantes, que era sobre, digamos, o YouTube, que tinha um médico que ensina como se alimentar bem dentro dos cursos lá dos Vedas, né? E foi da Lara Lani com alguém lá. Daí eu falei, e uma dizia: não precisa, porque ele cobra e cobra muito. Antigamente ele cobrava menos, tal. E eu estava acompanhando o grupo porque tenho ainda algumas dúvidas. E daí eu fiquei até meio assim chateada. Eu falei, poxa, mas vocês estão discutindo umas coisas tão bobas. Quem deve assistir o YouTube, eu deixo de assistir o YouTube. Quando eu estou preocupada se eu devo ser cremado ou não, como fazer o japa, porque eu não sei. E daí acabou que a Lara Lilarane. Lirarlane entrou comigo no privado e comentou do curso de vocês. Então, lá, como eu disse, eles estão muito avançados para mim. Eu não sei realmente, você agora acabou de dizer que quando você faz o japa distraidamente, até um pecado. E é assim que eu faço. Faz 2 anos que eu faço o japa e faço desse jeito, porque a minha cabeça viaja. Aí, então, Não, ó, não, tranquiliza seu coração, tranquiliza seu mas o que coração. que eu faço? Eu sempre também não sei se esse é o certo, tá? Mas até gostaria que vocês me dissessem, porque achei interessante o que a Karen falou, né? Porque imagina, ela praticamente bateu de frente com o comandante. Não que você quisesse, mas você expôs a tua verdade como você entendeu. E muitas vezes a gente, por comodismo, prefere não fazer o que ela fez. Até admiro o que ela fez, porque realmente foi muito independente do que eu vou sofrer amanhã, tendo que continuar o curso com o Filho de Deus perfeito, né? Mas eu vou dizer o que eu penso, né? Então, eu achei muito bacana e realmente aquilo que diz. Mas como eu não sei fazer as coisas direito, então o que que eu pensei? Bem, talvez uma maneira de eu devagar menos seja eu fazer 2 japas, ler um capítulo do Gita e fazer mais um japa, para as minhas intenções que eu queria, né? Claro, trocando. Não sei como é que pode, então vamos trocar, né? E assim eu vim fazendo esses 1 ano e lá vai pedrada, e sempre divagando, né? E lendo lá, e Krishna dizendo para Arjuna que, aliás, Arjuna dizendo, eu me apegava nisso. Bem, Arjuna disse para Krishna que o pensamento é pior do que, é mais fácil controlar o vento. Então eu digo, então Isso aí. é o meu caso, né? Então, eu digo, vou continuar fazendo. Então, assim que eu faço, mas assim, nunca pensei em uma situação de crise como a Karen fez, de fazer o Gita, de ficar cantando japa, independente se eu estou divagando ou não. Então, achei interessante, porque é uma maneira de você desapegar aquele problema que você está vivendo, cantando japa, independente se você está divagando, porque, lógico, se você está numa crise que você está vivendo no momento, você vai cantar o japa, mas pensando no abacaxi. Mas foi assim, eu não sei se foi assim que a Karen fez, cantando, mas não, até que uma hora talvez ela desapegou daquele problema. Então seria essa a maneira certa? Exatamente. O que você faz, Ordália, é a maneira certa. Nós não conseguimos. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Talvez meu Gurudeva, ou gurus que fazem isso há 40, 50 anos já tenham essa atenção, né, plena no canto da japa. A nossa mente, ela divaga o tempo todo.
é normal. Demais, demais. Então, o que que a gente faz? Aquilo que alguém aqui já falou, acho que você, todo mundo aqui, acho que em algum momento do nosso encontro já falou. Já estou terminando, tá, gente? Por conta do horário. Só para não deixar a Ordália, é só para acalmar acalmar o coração de todas nós. Todos nós, em algum momento, vamos devagar. A nossa mente divaga. A mente, quando é aqui do ocidental, ela divaga ainda mais, porque nós não fomos criados na prática de nenhum tipo de meditação. Nós não fomos criados. Então, todo o esforço que nós fazemos no canto da japa, né, que no meu caso é o canto do Mahamantra, né, eu estou dizendo isso porque pode ser que eu tenha no grupo, né, de até pessoas que possam assistir depois. Não, eu sou catolicíssimo. A pessoa seja catolicíssima. E para ela, pegar o terço dela e ficar cantando o terço, fazendo o terço, se ela está presente fazendo, enquanto ela está lá, Ave Maria, no Pai Nosso, no Credo, se ela estiver presente, essa é a ideia. Então, a gente vai. Então, quantas vezes eu começo a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toco a outra, aí vou para outra, eu tô com o meu pequenininho aqui, tá? Aí vou para minha outra conta. Aí eu lembro, ixi, nossa, caramba, eu tenho que corrigir aqui o relatório do fulano que eu tenho que entregar. Traz de volta, traz de volta. Não é o momento para isso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E vou. Agora, eu vou ser muito humilde na minha fala aqui agora. Eu não consigo, muitas vezes, cantar a volta inteira. E eu canto 16 por dia, porque eu me comprometi com Krishna, me comprometi com Prabhupada, me comprometi com meu guru, quando eu fui iniciada, você vê aí Lívia Mello no final e Lalita Saki no começo, eu me comprometi a cantar minhas 16 voltas e eu faço isso, tá? Faço isso com amor, mas com todo o amor que eu tenho por Krishna. Mas dizer para você que eu fico às 16 voltas completamente presente, não. Só que realmente lá no nosso, né, no nosso livrinho, no nosso manual, tá lá uma ofensa, eles não chamam pecado, é uma ofensa. É uma ofensa você cantar, o cantar desatento Mas quando a gente fala cantar desatento, no nosso sadhana, é você tá cantando e tá, sei lá, fazendo mil outras coisas ao mesmo tempo. E você sempre tem, eu dou aula de mindfulness, então eu dou aula de atenção plena. Então a gente diz na atenção plena que a atenção plena ela está a uma respiração de distância. Então, é chamar de volta a mente o tempo todo. Então, fugiu? Vai fugir mesmo, Ordália, não se sinta mal. Por isso que eu falei, acalma o seu coração, porque eu acalmo o meu o tempo todo. Eu o tempo todo tô acalmando, que eu vou lá, ih, meu pai, peraí, esqueci, volta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E tem uma coisa muito bonita, que é como eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, que diz o seguinte, entenda, eu vou chamar de Krishna, entenda Deus como você quiser, como cada uma aqui quiser, né? Cada passo que eu dou em direção a Deus, a Krishna, ele dá 10.000 em direção a mim. Então, cada vez que eu percebo que eu me tornei desatenta, mas eu volto e canto de novo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna vem correndo em direção a mim. Então é isso. Cada um de nós dando o nosso melhor pela nossa prática espiritual. Ok? Manuzinha, abre tua câmera aí para a gente tirar a nossa foto. Espero. Gente, eu amei esse encontro, viu? Amei estar aqui com vocês. Amei estar aqui nesse horário. É um horário, como eu sempre digo, viu, Ordália? As meninas já sabem, é um horário muito especial para mim. Então, toda vez que eu posso estar presente, eu hoje tenho minha limitação por conta da minha faculdade, né? Dos cuidados com a minha família, mas sempre que eu posso, é realmente um prazer. É uma honra, na verdade. Me sinto muito honrada quando eu estou com vocês. Hare Krishna. Então, ó, galera, pra gente encerrar, eu não sei, né? Vou só tirar uma foto, peraí. Todo mundo aí muito lindo, pelo amor de Deus, sorrindo, lindas e maravilhosas, que eu vou tirar a nossa foto, viu? Opa, peraí que não deu certo, vamos de novo. Agora eu acho que vai.
Acho que foi, deixa eu ver se foi. Foi, saiu Ordália lindona, grandona, tá, Ordália? Você saiu bonito. Você hoje que tá segurando aqui as ondas no nosso encontro, tá? Só deu você. Tá Gratidão, bom, gente? Gratidão a vocês. obrigada. Nossa, foi ótimo. Vamos ver se semana que vem vai ficar no sábado mesmo, que ele Larane ainda